A Capitania dos Portos lançou uma campanha para evitar acidentes no mar e as orientações valem para embarcações de lazer, como lanchas, pequenos barcos, mas principalmente para os praticantes de stand-up. O número de pessoas que praticam esse esporte aumentou muito e com ele também a preocupação do comandante de grandes embarcações, dos comandantes que entram e saem no Porto de Santos. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o capitão dos portos do estado de São Paulo, comandante Ricardo Gomes. Boa tarde, capitão. Boa tarde. Boa tarde. Há realmente essa preocupação muito grande, porque muitas pessoas acabam se aproximando demais desses navios ali que circulam, né, pela entrada e saída ali do Porto de Santos. Sim, como muito bem colocado, a gente tem observado o crescimento da prática do stand-up e alguns desses praticantes, de certa forma, são novatos aí nas atividades marítimas e algumas situações de risco à navegação têm surgido. Por ocasião da entrada dos navios, exatamente isso que a gente observa. Agora, essa campanha aí surgiu justamente porque os comandantes de navios acabaram reclamando de uma forma formal. Sim, nós recebemos a capitania, recebeu comunicações formais por parte do comandante do navio e a praticagem de Santos também de forma muito bem organizada. Toda a situação de risco que surge, ela informa esse fato à capitania. Então nós fomos amadurecendo essa campanha de maneira para, num primeiro momento, passar por uma orientação e educação dos praticantes e futuramente, após essa conscientização, aqueles que venham ainda a gerar essa situação de risco possam vir a ser advertidos. O senhor falou da orientação, como é que ela é feita na prática? Na prática, nós estamos aí fazendo um trabalho de divulgação de mandamentos de segurança para o praticante do stand-up. Esse trabalho junto a guardarias de stand-up ou com a divulgação também de folders na orla da praia. E as embarcações da capitania agora, ao término da Operação Verão, nós temos a possibilidade de concentrar mais as atividades ali na área da Ponta da Praia. Capitão, falar nisso, naquela área lá, as pessoas, eu vejo que alguns se aventuram a passar para o outro lado, já que é Guarujá, aquela praia de pouca farinha. É um risco realmente, né? Qual seria o trajeto correto para os praticantes dessa modalidade? Exatamente. A gente observa muito o trânsito para a Praia do Góis, ali a partir da Ponta da Praia, que é um trânsito que ele acaba se permanecendo um período maior dentro do canal em diagonal. O ideal é que seja feita a travessia na área mais próxima ao forte de maneira perpendicular. Certo. E mesmo assim é necessário se observar o trânsito das embarcações, dos navios maiores. A área do canal é uma área bastante limitada, que a navegação é sinuosa. Os navios são navios de 336 metros até, um deslocamento muito grande. Existe toda uma dificuldade já de navegação natural na área e a presença ali daquele praticante do stand-up, ele pode gerar uma situação de risco para ele e para as embarcações. Apesar da grande circulação aí dessas pessoas, ainda não houve nenhum acidente, né, por sorte, mas o que pode acontecer caso uma pessoa realmente se aproxime muito perto desses navios? Caso ele venha a cair ali do stand-up, ele pode ser até, pelo efeito hidrodinâmico, levado aí para a parte inferior do navio, ter algum contato com hélice ou o próprio contato com o casco, já tenha um acidente fatal. Uma outra situação também é o praticante de stand-up, que ele aproveita a marola do navio para ir remando junto ao navio. E eles ficam navegando bem, remando bem próximo ali ao costado do navio. Quer dizer que a hélice do navio é um fator de muito perigo, não é verdade, para os praticantes? Sim, não só a hélice seria, eu diria, o mais fatal. Agora, o próprio contato ali com o choque com a estrutura do navio já pode ocasionar algum tipo de ferimento grave. Vocês estão trabalhando na campanha com orientação, mas já há algum tipo de fiscalização? Nós estamos no momento fazendo orientação ainda, não fazendo uma ação repressiva, porque o enquadramento hoje que nós daríamos seria o artigo 261 do Código Penal, que daí seria já uma repressão já a nível penal e nesse momento nós estamos evitando isso. Capitão, a gente tem observado também muita gente com barcos pequenos indo pescar na área do porto. Primeiro que ali não deve ser uma área muito boa para pesca, mas é um risco desnecessário também e também vai ser proibido. A intenção nossa, em face a esse crescimento maior aí da interação das embarcações miúdas na área da navegação, nós vamos emitir uma portaria, já está em estudo na capitania, a gente determinando determinadas regras de comportamento para aqueles que estão presentes ali na área do canal.
A orientação é, dentro do canal, efetivamente, não pode, existe a permanência de embarcações. Capitão, a passagem tudo bem, não pode ficar parado, Isso, pescando, exatamente. falando um pouquinho da Operação Verão, né, no mar que terminou no mês passado, muitas autuações? Sim, a Como é que Operação foi? Verão, ela decorreu de 14 de dezembro até 16 de março. Esse ano, por uma série de circunstâncias, os números das nossas atividades cresceram bastante. Nós tivemos aí um crescimento, quase 4.000 abordagens, em torno de 500 notificações e em torno de 100 apreensões, contando a Capitania dos Portos de São Paulo e a nossa subordinada, a Delegacia de São Sebastião. A gente atribui isso ao aumento do esforço nosso de fiscalização e também as condições de tempo esse ano favoreceram a prática das atividades náuticas. A gente está vendo imagens ao vivo ali das praias de Santos, o tempo não está assim com tanto sol, né? Então não tem muita gente, muito banhista, mas as motos aquáticas são sempre um perigo. Como é que está sendo a atuação desses pilotos? Eles estão respeitando as práticas de navegação? Não, diria que realmente na Operação Verão a gente verifica que hoje a gente considera aí como um maior risco aos banhistas nas praias a presença da moto aquática. A moto aquática, ela hoje é necessária para sua condução uma habilitação específica, né, feita nas capitanias e delegacias da Capitania dos Portos. E só que é um tipo de equipamento que a gente verifica que é comum. Um empréstimo até para um amigo ou coisa parecida. E pessoas não habilitadas conduzem a moto aquática. Dessas quase 100 apreensões, diria que em torno de 60% são de motos aquáticas, conduzidas ou por pessoa não habilitada ou faltando a apresentação da documentação, que também é comum. Capitão, obrigado pelas informações, pela presença aqui no Jornal da Tribuna. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde, sucesso aí diante da Capitania dos Portos. Muito obrigado. Muito obrigado.